Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Liberato Neto. A gente vem conversando sobre terapia psicossomática na dor. E nesse nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar de uma forma mais íntima, mais detalhada, de uma forma mais lenta, tá? Estudando realmente as afecções nos psicossomatótomos musculares, né? Principalmente os osteomioarticulares, que tanto agregam valor à terapêutica como um todo, da terapia psicossomática, o fato da gente conhecer as causas geradoras das ativações desses psicossomatótomos. Então, você que é inscrito no nosso canal do YouTube, Terapia Psicossomática na Dor, aciona as notificações, deixa teu like. Você que ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve, Terapia Psicossomática na Dor. Você que nos acompanha pelo Facebook, Terapia Psicossomática, pelo Instagram, @Terapia Psicossomática na Dor. Você que quer mandar uma pergunta, uma sugestão, uma solicitação de vídeo, você pode mandar pelo e-mail da terapia psicossomática da dor@gmail.com. Vai ser um prazer muito grande poder responder você, tá? Então, como vocês já podem ver, a gente tem um quadro aqui representando a região do ombro, tá? Então tem muito mais informações do que essas, mas nesse vídeo específico a gente quer abordar exatamente essas áreas, tá? Essas regiões de dores. Então a gente tem aqui a região anterior do ombro e aqui a região posterior, não só do ombro, mas já pegando a região torácica, principalmente a da escápula, tá? A gente não está representando a musculatura em si, a origem e inserção, não é isso, mas é a região correlacionada. Você pode estar olhando aí, ali não é o músculo tal, o trajeto do músculo não é esse. Não, a gente não está estudando cinesiologia, nós estamos estudando regiões de mialgia, tá? Então, dores correlacionadas com a relação mente e corpo, com a relação psicossomática, tá bom? Então, você que é estudante aí da área da saúde e que está vendo anatomia, está vendo cinesiologia, o trajeto do músculo não é... Não é isso. Então, a gente já vai explicando por aí em relação à região e não origem e inserção do músculo, tá bom? Então, de uma forma bem simples para você poder entender melhor, e você que já é profissional, até mesmo que você possa explicar para o teu paciente, que na grande maioria das vezes os nossos pacientes são leigos, quer dizer, eles não têm a obrigação de estudar isso, quem tem a obrigação de estudar é você, né, estudante da área da saúde ou profissional da área da saúde, para poder passar para ele da forma mais didática possível, tá? Então, você passar conhecimento de uma forma fácil, isso também é ser promotor de saúde, tá? Então, por isso que a gente gosta tanto de desenhar, porque você consegue compreender, né? E esses desenhos acabaram culminando no nosso Atlas de Terapia Psicossomática, tá? Que vai estar sendo lançado aí pela editora Becalete, um atlas todo desenhado à mão, tá? Assim, a gente procurou colocar toda a nossa criatividade e todo o nosso interesse em representar da melhor forma possível regiões de psicossomatótomos, a parte da fisiopatologia de algumas lesões, tá? E alguns tratamentos, tá? Então a gente já vai começando a trabalhar essa questão do Atlas, até mesmo para você utilizar nas suas consultas, você explicar para o seu paciente, a pessoa, você está lá consultando o seu paciente, abre o Atlas de terapia psicossomática e diz assim, a dor que o senhor sente nessa região tem a ver com desapego, tem a ver com apego excessivo, quer dizer, você já vai lidando fatores emocionais dentro das dores físicas, tá? Então isso a gente aborda sempre na terapia psicossomática. E aqui nesse nosso assunto de hoje, como você pode ver, na região anterior do ombro, só ali a gente já vê muitos entraves, né? Entraves familiares, entraves sociais, mas da região anterior, tudo que tiver relacionado com a região anterior,
do ombro ou do corpo como um todo, a ansiedade tem grande poder. Então a ansiedade é a mola mestra, exatamente pelo fato de ser o porvir, o que está à frente, o que vai chegar. Então tudo isso tem relação com a ansiedade. Então até mesmo dor embaixo da linha da clavícula, tá? Então é uma ansiedade. A dor acima da linha da clavícula também tem a ver com ansiedade. A gente em um vídeo gravou sobre dores intercostais, então lá você pode acessar esse vídeo e rever toda a significância que tem as dores entre as costelas, tá? Região anterior e posteriormente. Nesse nosso caso a gente está vendo o ombro, tá? Então você vê que toda essa região aqui do ombro, ela está relacionada com proteção, tá? Então, seja do lado direito a proteção material, a proteção profissional, seja do lado esquerdo a região de proteção emocional, dos sentimentos, das relações humanas, tá? Então, tudo que se relacionar com dores nessa região, a gente vai estar levando em consideração a proteção, tá? Especificamente a região lateral do ombro. É como se você estivesse empurrando com o ombro, estivesse disputando espaço, ombro a ombro. É diferente de você dar o ombro para alguém desabafar, o ombro para alguém chorar. Você tem filhinho pequeno, põe no ombro aqui, ele apoia a cabeça. É totalmente diferente a figura de linguagem. Nesse nosso caso, a proteção é em relação à região lateral, tá? Toda essa região anterior do ombro é a ansiedade. O ombro lida muito com proteção, tá? Mas especificamente se é uma dor, um incômodo de causa inopinada nessa região do ombro, daqui até aqui, ele vai estar relacionado à proteção. Então você está brigando para proteger o seu espaço, você está se protegendo contra ataques externos do seu espaço. Lembrando, se for o lado direito, é o lado profissional. Então você deve estar disputando o seu espaço, defendendo o seu espaço, ombro a ombro, com indivíduos que trabalham com você, com colegas de trabalho, tá? Com pessoas que estão concorrendo com você a uma vaga, tá? Da promoção da empresa onde você trabalha, ou uma vaga de emprego, ou uma vaga em um concurso público. Então, nessa região tem uma tendência maior a se desenvolver um psicossomatótomo osteomioarticular relacionado à proteção, a estar sempre ali, ombreando no sentido de empurrar para o lado, de aumentar o espaço, tá? De defender a sua distância de conforto, tá? De você manter a sua estrutura profissional. Do lado esquerdo é tudo isso, porém que de um lado emocional, tá? Então você tem que disputar atenção, você tem que disputar afeto, tem que disputar carinho, tá? Tem que proteger, né? Por exemplo, um pássaro protege os filhos levantando as asas, tá? Então colocar embaixo da asa uma proteção em relação a fatores externos com os entes queridos. Então você leva todo em relação à área lateral do ombro, tá? Emocional, o ombro esquerdo, material, o ombro direito. Desse lado nós temos uma representação da parte posterior da região do ombro e da escápula. Então toda essa região da escápula, tá? A escápula tem uma espinha, então tudo que está acima é supraescapular, tudo que está abaixo da espinha é infraescapular, tá? E a gente tem o bordo medial e o ângulo inferior da escápula. Isso tudo é importante para a gente poder visualizar na escápula a representação de um escudo, tá? Como a gente tem nessa imagem, um escudo, então a maior parte dele é para defesa. Só que nós temos uma região angular, a gente chama de região de ponta de lança. Então isso serve para outros ossos também, como o osso do joelho, a frente do joelho,
da patela, tá? A região aqui do cotovelo, o olecrano, ele também tem essa conformidade, tá? Então, são padrões osteomioarticulares que se repetem pela alteração morfofuncional, tá? Em relação à escápula, a gente transfere para essa imagem, tá? A escápula não é assim, mais uma vez falando, você que é estudante de anatomia, não se estresse comigo, tá bom? Aqui é uma representação, então, de um elemento de defesa, como se fosse um escudo realmente, tá? Então você vai visualizar a escápula como um elemento de defesa, de escudo, onde a maior parte da escápula ela é focada em defesa de choques externos, tá? Então você está sempre defendendo como um escudo, você está sempre se escondendo, está sempre se protegendo contra todas as afecções externas. Do lado direito, as profissionais, materiais, do lado esquerdo, as emocionais, sentimentais, tá? Então, toda defesa merece um contra-ataque, né? Então, dizem que o melhor ataque é a defesa, e que a melhor defesa é um ataque, aí vai depender do seu perfil de personalidade. Mas que toda defesa, ela gera o direito de um contra-ataque. Assim no esporte, no futebol, por exemplo. O time adversário ataca, o outro time adversário vai e contra-ataca. Então é algo natural, tá? Você reagir a um ato que lhe acontece. Por exemplo, pneu do seu carro furou. Qual é a reação que você tem que ter? Descer do carro e trocar pelo step, né? Um boleto venceu. Qual é a reação que você tem que ter? Trabalhar, desenvolver aquela renda e pagar o boleto, não é assim? Então toda ação que chega do lado externo tem que ter uma reação. Então é física, ação e reação, ação e reação. Porém, algumas pessoas não têm uma reação. Elas recebem os choques externos, se defendem sempre na defensiva, sempre naquela postura defensiva, de superproteção, de autoproteção, de incrustação, mas na hora que precisam pôr para fora, na hora que precisam contra-atacar, elas retêm, elas não contra-atacam. E isso vai criando no local, seja na escápula, seja na patela, seja em qualquer outro local do corpo, um psicossomatótomo, exatamente pelo fato de não ter gerado o contra-ataque. Então ele vai acumular uma energia que deveria ter sido exteriorizada. Ela vai reter uma força que deveria ter sido expandida para o plano exterior, tá? E aí vai gerar toda uma reação psicossomática, uma reação de sintomatologia da mente para o corpo. Então, a gente vê aqui, o sentimento mais relacionado com essa região da escápula é o sentimento de mágoa, tá? Porque você está sempre sendo atacado, você está protegendo, mas está sendo atacado, você está dando o seu maior esforço e não está recebendo de volta aquilo que você precisa receber para continuar protegendo. E isso deixa nessa região, né, infraescapular, que é infraespinhoso, né? Então toda dessa região abaixo da espinha da escápula deixa essa sensação de mágoa. Então você está aqui, não está fazendo esforço físico, não está em má postura, mas de hora para outra te dá uma pontada, te dá uma contração desorganizada, um mal-estar, uma cãibra. Então tudo isso nessa região está relacionado com mágoa. Do lado direito, mágoa no setor profissional, material, financeiro. No lado esquerdo, no setor da sua vida emocional, sentimental, das suas relações humanas, tá? Nessa região, onde se localiza o músculo romboide, tá? Mais uma vez, essa região é região de dor, não é região assim, a origem e inserção do músculo, não. Dores de psicossomatótomos nessa região tem relação com rancor. Então você defende, mas não contra-ataca.
Então você gera nessa região uma região de um possível contra-ataque, mas você só guarda. Você é rancoroso, você fica guardando. Você não expõe, mas você guarda. Você não contra-ataca, mas você se fecha. E isso vai causando uma reação de contratura muscular nessa região, entre a coluna vertebral e a escápula. E aí é o que a gente chama de contratura escapular. A escápula fica presa, tá? Fica retida. A movimentação da escápula, que é para ser livre acima das costelas, ela fica retida, presa, porque a musculatura dessa região do romboide, por exemplo, dos redondos, ela adere, ela fecha, tá? Ela se contrai de uma forma a não permitir reabertura. Então, nesse sentido, o indivíduo começa a perder a vontade de continuar protegendo, começa a perder o estímulo em manter aquela atitude de proteção. Às vezes está protegendo a uma outra pessoa e aí recebe dela a ingratidão. E é nessa região que é característica do rancor. Se você for ver, é a região próxima do precórdio, a região do coração, né, envolvido com emoções, né, com a questão vital, tá? Então isso tudo tem correlação. Nessa relação aqui do ângulo inferior da escápula, dores nessa região tem a ver exatamente com o que a gente está conversando, com um contra-ataque bloqueado. Então você precisa contra-atacar, mas você não se permite. Você precisa mostrar a sua potência, a sua ponta de lança, a sua força agressiva e não demonstra. Então toda essa região de contra-ataque, ela é reabsorvida. E aí você gera nesse local uma situação de contração e relaxamento desorganizado. Então você contrai e não relaxa, contrai e não relaxa. E você cria nesse local uma zona de interferência, tá? Quem tem fibromialgia sabe o que é que eu estou dizendo. A dor aqui na ponta da escápula, que é exatamente nesse sentido, dessa situação de vivência. Você precisa contra-atacar, mas não quer maltratar a pessoa, não quer desagradar. Você precisa contra-atacar, mas não quer criar uma celeuma, uma dificuldade, não quer trazer problemas, não quer chatear outra pessoa, mas ela está lhe magoando, ela está lhe atingindo. Então você sempre se protegendo, mas não quer contra-atacar. Então você está entendendo o que é que você precisa fazer para liberar essa área desse psicossomatótomo. Contra-atacar. Mas tem toda uma forma de você tomar a atitude de reação sem causar mais problemas, através do diálogo, tá? Então, se é uma relação de pai e filho, de mãe e filha, uma relação conjugal, uma relação profissional, o diálogo é o melhor caminho, tá? A gente não está falando aqui de contra-ataque violento, o ataque físico, não, mas é a postura sua diante da ação que está sendo encaminhada até você, tá? É uma pessoa que sempre lhe traz prejuízos e você, para não atrapalhar aquela pessoa ou só tem você para ajudar, você continua se propondo a essa situação. E aí ela usa seu nome em outras situações e você tem que se defender, mas não chega lá e toma a reação de contra-ataque. Olha, eu não vou mais lhe ajudar, você precisa já aprender a caminhar com as próprias pernas, sabe? Então não é nada de violência, é simplesmente uma reação ao que lhe chega, tá? É isso que a gente está falando aqui. Então, pessoal, em relação à estrutura do osso, tá? Ela está mostrando exatamente essa programação. A maior parte dele é de defesa e essa menor parte, essa do ângulo inferior, que se assemelha a uma ponta de lança, é a que é utilizada para o ataque. Então, quando você contra-ataca ou quando você toma uma reação, tá? Você libera essa região de desenvolver algum psicossomatótomo. Você libera essa região de desenvolver alguma outra atividade muscular, alguma outra atividade ligamentar ou reumatológica prejudicial, tá? Então, pessoal, aqui é o suprassumo das dores específicas em pontos específicos,
tá? Com a relação psicossomática e os psicossomatótomos correlacionados. Então você está vendo que é uma área muito definida, tá? E há muitas pessoas que sentem dores nessas regiões. Então, se esse vídeo foi útil para você, tá? Você compartilha para as pessoas também que possam sentir essas dores. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, Terapia Psicossomática na Dor. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma opinião ou alguma pergunta sobre esse assunto, né, de dores osteomioarticulares e os psicossomatótomos envolvidos, você pode mandar um e-mail para a gente, para terapiapsicossomáticanador@gmail.com. Você pode seguir no Instagram, @terapia psicossomática na dor, e nos seguir também pelo Facebook, Terapia Psicossomática, tá? Então, pessoal, a gente tem, para a gente fechar esse tema, que dores inopinadas de uma causa não aparente na região do ombro, na região anterior tem a ver com ansiedade, na região lateral tem a ver com proteção. Então aí você precisa refletir sobre o que você está vivendo para poder fazer uma correlação acerca disso. E o fato da sua meditação sobre isso que está acontecendo vai fazer você modificar o fato, vai fazer diminuir a ação do psicossomatótomo. Ele está ali, não é para lhe fazer sofrer. O psicossomatótomo não está ali para lhe prejudicar, muito pelo contrário, ele está ali para chamar a sua atenção para um fato da sua vida que você precisa trabalhar. Então é um sinalzinho de alerta, é uma luzinha vermelha piscando, dizendo que algo está errado. E que não é apagando a luz, não é tirando aquele sensor que vai resolver o problema. Se só fizer isso, se só bloquear, se só anular, sem resolver a causa inicial, a gente vai continuar com o problema, tá? Dentro da terapia psicossomática na dor, a gente tem protocolos para bloquear a memória da dor, tem o protocolo para desenvolver o controle consciente da vontade e o protocolo para fazer a transmigração, quer dizer, a transferência da sensação dolorosa, tá? Então, como a gente já vem conversando nos nossos vídeos e nas nossas formações, o primeiro passo é sempre seu. Então, você precisa querer fazer. Porém, existem pessoas que estão condicionadas à dor para ter alguma vantagem. Se a dor sumir, vai deixar de ter atenção. Se a dor sumir, vai deixar de ser aceito em algum grupo. Se a dor sumir, vai deixar de ter apoio, tá? Então, às vezes, essa dor, ela está trazendo algum benefício para o paciente. E você que é terapeuta, você que é profissional da área da saúde, precisa entender isso. Não é bloqueando a dor que vai resolver os problemas, mas sim abrir uma nova forma de visão para que ele tenha um novo horizonte e a partir daí ele não se segure naquela dor como uma muleta psicológica. Ele não se segure nessa situação dolorosa como uma tábua de salvação. Porque muitas vezes, eu estou com dor no ombro, tenho ansiedade, hoje é domingo, por exemplo, amanhã segunda-feira, eu vou ter que ir para o trabalho, eu não gosto do meu serviço, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto das pessoas que estão lá do lado esquerdo, da faculdade, da escola, e aí eu abro pelo fato de ser ansioso, pelo fato de me sentir sobrecarregado, que é outra função, né, de sempre estar ali com peso nos ombros, sobrecarregado, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Que aí vai gerar nesse local um psicossomatótomo, e quando amanhecer o dia, você vai estar com dor no ombro, vai estar, eu dormi por cima, eu levantei o braço, o travesseiro está ruim, e na grande maioria das vezes pode ser simplesmente você produzindo essa dor. Você toma um analgésico, você faz outras medidas físicas para combate da dor, a dor reduz. Porém, 60% da dor que você sente, a dor crônica, ela é de memória da dor. Então, se você não apaga essa memória da dor e não substitui por uma memória de bem-estar e de saúde, vai ser um pouco mais complicado você se desmembrar, você se soltar, se libertar dessa dor nesse local. Então, você pode bloquear fisicamente essa dor através do protocolo de bloqueio da memória da dor e também
utilizando outros recursos, tá? Esses recursos tem aí na área da saúde, todos para você usufruir. Só que sem a sua vontade, tá? Sem a sua consciência, no sentido de que você precisa se livrar não apenas da dor, mas da causa dessa dor, e entender que a primeira atitude, que o primeiro passo tem que ser seu. Quando você consegue perceber isso, você já reduz sua dor, tá? Então, fica aqui a nossa gratidão, tá? Você que acompanhou o vídeo até o final, deixa teu like. Você que queira compartilhar e enviar para alguém que esteja sentindo dores nessa região do ombro, a nossa gratidão. E a gente vai se encontrar nos próximos vídeos. Você pode mandar o seu e-mail para terapiapsicossomática.gmail.com e deixar sua sugestão, seu pedido de vídeo, e a gente vai ter o maior prazer em realizar. Forte abraço!